Ela ficava quieta e só ouvia o coronel gritar de raiva com ela após ela ser desmascarada e tentar mentir. E se eu te disser que um coronel bondoso se casou com uma mulher que parecia perfeita, mas que escondia um segredo sombrio que envolveria crueldade, traição e uma gravidez que não era dele? Esta é a história real de como um casamento arranjado se transformou no maior pesadelo de um homem, e na redenção de uma fazenda inteira. Antes de começarmos essa história emocionante e chocante, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. E se você gosta de histórias reais brasileiras que vão te deixar grudado na tela, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque essa história, você não vai acreditar no que aconteceu. Vamos lá! Coronel Francisco Tavares era anomalia entre os senhores de terra. Na fazenda Santa Cruz, os escravos trabalhavam sob sol escaldante, mas recebiam água fresca a cada hora. Comiam feijão com carne, não apenas farinha e sobras. Suas senzalas tinham janelas de verdade, e ele jamais permitirá açoite por capricho. Crueldade não aumenta a produção, dizia aos fazendeiros vizinhos que o criticavam. Tomás, seu capataz, era homem livre que trabalhava por salário. Pela manhã, caminhava entre as plantações observando rostos. Não rostos de medo, mas de cansaço honesto de quem trabalha duro mas come bem. Francisco, aos 42 anos, jamais casara. Dedicara a vida a provar que sistema escravocrata podia ter humanidade. A carta chegou em tarde quente de janeiro. Lacre vermelho, papel fino. Era de Coronel Eugênio Salazar, lenda entre fazendeiros. Dono de 3 propriedades, milhares de alqueires, influência política que alcançava a corte. Ouvi falar de seus métodos progressistas. Tenho proposta que pode interessá-lo. Francisco leu com coração acelerado. Eugênio oferecia a Fazenda São Francisco, propriedade de 200 alqueires com casa grande e majestosa. O preço? Casamento com sua filha, Clarissa. Estou velho e doente. Preciso garantir que Clarissa terá marido de caráter. Não busco genro rico, mas homem bom. A oportunidade era extraordinária. Com fazenda daquele porte, poderia expandir seus métodos humanitários. Empregar mais trabalhadores livres, oferecer alforrias, provar em escala maior que bondade e lucro coexistiam. Mas casamento arranjado? Francisco hesitou, mas curiosidade falou mais alto. A viagem até a propriedade de Eugênio levou 3 dias. A cada quilômetro, Francisco via contrastes gritantes. Fazendas onde escravos trabalhavam acorrentados, crianças famintas, capatazes com chicotes ensanguentados. E pensava, se eu conseguir São Francisco, quantos posso salvar? Chegou à fazenda ao entardecer. A casa grande era palácio, colunas brancas, jardins impecáveis. Um mordomo negro o recebeu com respeito genuíno. Eugênio era homem de 70 anos, corpo curvado mas olhos penetrantes. Dizem que você trata seus negros como gente. Alguns chamam de loucura. Eu chamo de futuro. Conversaram por horas sobre agricultura, política, filosofia. Clarissa compartilha minhas ideias, disse o velho. Eduquei-a em livros franceses, pensadores iluministas. Ela acredita em igualdade, justiça. Francisco sentiu esperança crescente. Clarissa entrou no jantar como aparição. Tinha 28 anos, cabelos negros em coque elegante, vestido verde que realçava olhos cor de mel. Não foi beleza que capturou Francisco, mas o modo como falou sobre reforma agrária, abolição gradual, direitos humanos. Escravidão é mancha em nossa nação, disse apaixonadamente. 3 semanas de cortejo seguiram. Clarissa mostrou inteligência afiada, compaixão aparente. Visitaram fazenda São Francisco juntos. Aqui poderíamos criar modelo de fazenda moderna, disse, tocando o braço dele. Tratamento humano, salários justos, educação para trabalhadores. Francisco apaixonou-se pela visão compartilhada. Ou pelo que pensou ser visão compartilhada. Casaram-se em cerimônia íntima. Eugênio chorou ao entregar filha, sussurrando, cuide dela. É tudo que tenho. Francisco prometeu solenemente, sem imaginar que juramento se tornaria corrente.
A mudança para a Fazenda São Francisco aconteceu em abril, quando chuvas deixavam tudo verde e promissor. Francisco trouxe Tomás e alguns escravos de confiança, mas São Francisco já tinha 150 trabalhadores. Planejava meses para implementar mudanças graduais. Clarissa assumiu o controle da Casa Grande imediatamente. Deixe assuntos domésticos comigo, disse docemente. Você cuide das plantações. Francisco concordou, aliviado. Dedicou-se a conhecer terreno, estudar solo, planejar cultivos. Passava dias inteiros no campo, retornando exausto ao anoitecer. Os primeiros sinais foram sutis. Ana, cozinheira de 40 anos, parecia tensa. Suas mãos tremiam ao servir jantar. Está bem, Ana? Ela sorriu forçadamente. Sim, senhor. Apenas cansaço. Mas seus olhos diziam diferente. Foi Tomás quem notou mudanças mais evidentes. Coronel, os trabalhadores do campo estão diferentes. Mais quietos. Assustados. Francisco franziu a testa. Assustados de quê? Tomás hesitou. Não sei, senhor. Mas algo está errado. Uma tarde, Francisco voltou inesperadamente cedo. Ouviu gritos vindos dos fundos da Casa Grande. Correu e encontrou cena que congelou seu sangue. Clarissa estava no pátio, chicote na mão, e jovem escrava de 16 anos prostrada no chão, costas sangrando. Inútil! Quebrou minha porcelana. Clarissa! Gritou Francisco, arrancando o chicote. A esposa se virou, rosto transformado em máscara de fúria que ele nunca vira. Por um segundo, não reconheceu a mulher com quem casara. Então ela piscou, e máscara se dissolveu. Francisco! Você voltou cedo. O que está fazendo? Francisco ajudou a menina a levantar, vendo ferimentos que trariam cicatrizes. Ela quebrou peça valiosa, explicou Clarissa com voz calma demais. Precisava aprender lição. Francisco olhou para a esposa com incredulidade. Lição? Isso é tortura. Nunca permitirei isso. Clarissa o estudou com olhos frios. Sua fazenda. Pensei que fosse nossa. Tensão pairou no ar. Outros escravos observavam à distância. Francisco percebeu que não era a primeira vez. Vamos discutir isso em particular, disse firmemente. No escritório, confrontação foi tempestuosa. Você mentiu. Todo aquele discurso sobre humanidade era teatro. Clarissa se sentou elegantemente. Não menti. Apenas disse o que você queria ouvir. Homens são previsíveis assim. Escravos precisam saber seu lugar, continuou. Meu pai era mole. Mas eu entendo como o sistema funciona. Medo mantém ordem. Bondade cria insolência. Francisco sentiu náusea. Seu pai sabe como você realmente é. Clarissa riu. Meu pai está morrendo. Disse o que ele queria ouvir também. Francisco compreendeu com horror que fora manipulado. Por que se casar comigo se odeia minhas crenças? Clarissa o encarou com desprezo. Por causa da fazenda. Pai não me deixaria herdar sozinha. Então arranjei marido. Você era perfeito, bonzinho demais para criar problemas. A discussão terminou em impasse. Francisco proibiu castigos físicos, mas não podia vigiar cada momento. E Clarissa era senhora da Casa Grande, com autoridade sobre serviços domésticos. Os escravos tinham medo. Muito medo. Naquela noite, deitados em lados opostos da cama, silêncio era ensurdecedor. Francisco percebeu que cometera erro terrível. E os escravos, as mesmas pessoas que viera salvar, estavam presos entre dois senhores com filosofias opostas. 3 meses se passaram em Guerra Fria. Francisco implementava melhorias no campo, melhores ferramentas, pausas para descanso, alimentos adequados. Mas Casa Grande tornará-se território de Clarissa, reino onde ela reinava com punho de ferro coberto por luva de seda. Os escravos desenvolveram código de silêncio. Não reclamavam, não denunciavam, suportavam.
Porque Clarissa deixará claro, qualquer um que contasse a Francisco seria punido. Marido eventual se cansa de esposa problemática, dissera. Mas eu sou eterna aqui. Maria, escrava que cuidava da roupa, carregava marcas de queimaduras de ferro de passar. Acidente, disse quando Francisco notou. Mas Tomás descobriu verdade. Clarissa queimara Maria porque camisa fora passada com um vinco errado. Por que não me conta? Perguntou Francisco. Ela baixou olhos. Sinhá disse que venderia meus filhos. Não posso arriscar, senhor. Francisco sentiu impotência corrosiva. Cada ação de Clarissa era calculada para evitar testemunhas diretas. Era violência nas sombras. E escravos, acostumados a sistema onde palavra deles nada valia contra a palavra de senhora, escolhiam silêncio como proteção. Tentou intervenções. Instalou supervisores no serviço doméstico, pessoas de sua confiança. Clarissa o seduzia ou intimidava. Um supervisor foi embora após acidentes misteriosos. Outro começou a colaborar com Clarissa depois que ela ofereceu propina generosa. Sistema estava contra Francisco. As noites eram piores. Clarissa mantinha a fachada de esposa dedicada durante jantares quando havia visitas. Conversava sobre livros, música, política. Mas quando portas se fechavam, silêncio venenoso retornava. Dormiam no mesmo quarto por aparências, mas poderia haver oceano entre eles. Francisco começou a investigar discretamente. Falou com escravos individualmente, garantindo proteção. Histórias emergiam como feridas expostas. Clarissa queimara Joana com água fervente por derramar café. Espancara Pedro até desmaio por não baixar olhos suficientemente rápido. Trancar a menina de 12 anos em porão escuro por 2 dias como punição por rir alto demais. O catálogo de crueldades era extenso e metódico. Não eram explosões de raiva, mas sadismo calculado. Clarissa escolhia vítimas cuidadosamente, aqueles sem família forte na fazenda, os que ela julgava não teriam defensores. Era a predadora que conhecia cada vulnerabilidade de sua presa. Francisco reuniu evidências. Testemunhos escritos, marcas documentadas por médico de confiança, registros de acidentes suspeitosamente frequentes. Planejava confrontar Clarissa novamente, desta vez com provas irrefutáveis. Mas antes que pudesse agir, algo aconteceu que mudou tudo. Foi Tomás quem notou primeiro. Coronel, a senhora está diferente. Mais tempo no quarto, recusando certas comidas. Francisco observou nos dias seguintes e confirmou. Clarissa estava enjoada pelas manhãs, seu corpo começando a mostrar mudanças sutis. Ela estava grávida. A revelação deveria trazer alegria. Em circunstâncias normais, seria motivo de celebração. Mas Francisco sentia apenas confusão e pavor crescente. Uma criança ligaria ele a Clarissa permanentemente. E que tipo de mãe seria aquela mulher cruel? Clarissa manteve gravidez em segredo inicialmente. Francisco percebeu que ela evitava mencioná-la, como se gravidez fosse problema a esconder, não bênção a celebrar. O comportamento era estranho mesmo para ela. Geralmente Clarissa era calculista e controlada. Mas agora parecia nervosa. 4 meses depois do casamento, Clarissa não podia mais esconder. A barriga começava a aparecer. Francisco esperava que ela anunciasse formalmente, mas ela continuava evasiva. O silêncio sobre assunto que deveria ser celebrado tornou-se elefante na sala. Uma noite, após jantar particularmente tenso, Francisco decidiu confrontar. Clarissa, precisamos conversar sobre o bebê. Ela ficou pálida, dedos apertando o guardanapo até ficarem brancos. Que bebê? A negação era absurda, a barriga era visível agora. Você está grávida de 4 meses. Acha que não percebo? Francisco tentou manter voz calma. Precisamos preparar quarto de criança, chamar médico, fazer planos. Clarissa se levantou abruptamente, virando-se de costas. Seus ombros tremiam. Então ela começou a chorar. Não delicadas lágrimas femininas, mas soluços convulsivos.
Francisco ficou desconcertado. Nunca vira Clarissa mostrar vulnerabilidade real. O que há de errado? Ela se virou, rosto arruinado por lágrimas e algo que parecia desespero genuíno. O bebê. Sua voz estava quebrada. O bebê não é seu. As palavras caíram como pedras em lago silencioso, criando ondas que se expandiram. Francisco ficou paralisado, incapaz de processar o que ouvirá. O quê? Eu me envolvi com alguém. Antes do casamento, e continuou depois. Clarissa falava rápido agora, palavras se atropelando. Pensei que pudesse esconder, fazer você acreditar que era seu, mas... Ela tocou a barriga. Está crescendo rápido demais. As contas não fecham. Francisco sentou-se pesadamente, mundo girando. Traição. Acrescentada a tudo mais, a mentira sobre caráter, a crueldade com escravos, a manipulação, agora havia adultério. Quem? Sua voz saiu estranha, distante. Quem é o pai? Clarissa hesitou, e nessa hesitação Francisco viu algo que fez estômago revirar. Medo. Não medo dele, mas medo da resposta. É o Mateus. Francisco franziu testa. Mateus? Não conheço nenhum Mateus entre. Então compreendeu. O sangue gelou em suas veias. Mateus. O escravo que trabalha nos estábulos. Clarissa baixou olhos. Nos conhecemos antes do casamento, quando visitei fazenda. Era jovem, bonito, e eu me sentia solitária. Depois do casamento, continuou. Eu não consegui parar. Francisco ficou mudo. Ironia era cruel e grotesca. Mulher que torturava escravos, que os via como subhumanos, mantinha relacionamento sexual com um deles. A hipocrisia era monumental. Você que trata escravos como animais, está grávida de um deles. Não foi assim, Clarissa tentou explicar, voz desesperada. Mateus era diferente. Ele não era como os outros. Era especial. Francisco riu amargamente. Especial o suficiente para se deitar, mas não especial o suficiente para não chicotear. O silêncio confirmou a acusação. Clarissa usará Mateus como objeto de prazer enquanto mantinha reinado de terror sobre todos os outros. Você precisa entender, ela disse, alcançando sua mão. Ele recuou como se tocasse fogo. Foi erro. Momento de fraqueza. Momento? Isso durou meses. Francisco se levantou, precisando se mover, precisando de ar. E Mateus? Ele consentiu. A pergunta era absurda assim que saiu. Como escravo poderia realmente consentir com senhora? Qualquer recusa poderia resultar em punição horrível. Clarissa não respondeu, o que era resposta suficiente. Francisco sentiu náusea crescente. Onde está Mateus agora? Ela evitou olhar. Eu mandei vendê-lo. Semana passada. Para a fazenda no norte. Não podia arriscar você descobrir. Então não era apenas adultério. Era estupro, porque sem poder real de recusa, não podia ser outra coisa, seguido de eliminação de evidência. Mateus fora enviado para longe para proteger segredo de Clarissa. Francisco encarou mulher com quem casara e viu o monstro completo pela primeira vez. Há algo mais que você precisa saber, disse Francisco, voz perigosamente calma. Clarissa olhou esperançosa, como se ele fosse oferecer perdão. Sou infértil. Descobri há anos, após consulta médica. Nunca poderia ter filhos. O rosto de Clarissa passou por sequência de emoções, confusão, compreensão, pânico. Então, você sempre soube que bebê não poderia ser seu. Francisco assentiu. Esperei para ver se você confessaria. Demorou mais que esperava. A armadilha se fechou. Clarissa percebeu que qualquer desculpa que planejava usar, convencer Francisco que bebê era dele, nunca funcionaria. O que vai fazer? Sussurrou, genuinamente assustada agora. Francisco passou noite em claro no escritório, documentos espalhados à sua frente.
Testemunhos dos escravos, evidências de abusos, agora acrescidos de confissão de Clarissa gravada em carta que ele pedirá que ela escrevesse. Ela obedecera, esperando talvez que escrita lavasse culpa. Pela manhã, chamou seu advogado de confiança, Dr. Mendes, homem discreto que conhecia Francisco há anos. Apresentou evidências metodicamente. Mendes lia com expressão cada vez mais sombria. Isso é extenso. E o adultério com escravo complica tudo. Complica como? Francisco bebeu café frio, não sentindo sabor. Tecnicamente, escravo é propriedade. Legalmente, não é adultério no sentido tradicional. Mas moralmente. Mendes balançou cabeça. É abominável. E o fato dela ter vendido o homem para encobrir. Quero ela fora daqui, disse Francisco firmemente. Divórcio, anulação, separação, não me importo com termo. E quero garantias que nunca mais terá poder sobre outro ser humano. Mendes suspirou. Divórcio é difícil. Requer aprovação papal. Mas, há precedentes quando há crueldade comprovada. Nos dias seguintes, Francisco montou o caso meticuloso. Trouxe médico para documentar ferimentos nos escravos, contratou testemunhas independentes, reuniu correspondências. Também iniciou busca por Mateus, determinado a trazê-lo de volta e oferecer alforria. Clarissa percebeu que rede se fechava. Tentou táticas diferentes, primeiro lágrimas e súplicas, depois ameaças de expor escândalo que arruinaria a reputação de Francisco, finalmente tentativa de barganha. Posso mudar, prometeu. Serei melhor. Mas era tarde demais. A carta chegou de Eugênio. O velho finalmente soube verdade através de rumores que chegaram a seus ouvidos. Meu querido Francisco, escrevia com mão trêmula. Se metade do que ouço é verdade, falhei terrivelmente como pai. Clarissa não é quem pensei que era. Faça o que precisa fazer. Tem meu apoio total. Com o apoio de Eugênio, Francisco agiu decisivamente. Convocou reunião com autoridades locais, apresentando evidências de abuso sistemático. O escândalo explodiu rapidamente. Sociedade local ficou dividida. Alguns defendiam Clarissa por ser mulher e da elite, outros se horrorizavam com brutalidade documentada. A virada veio quando Francisco encontrou Mateus. O jovem escravo fora vendido para a fazenda cruel a 3 dias de viagem. Francisco pagou preço exorbitante para comprá-lo de volta, então imediatamente lhe concedeu alforria. Mateus, agora livre, concordou em testemunhar. Ela me procurou. Mateus contou ao juiz durante a audiência preliminar, voz baixa mas firme. Eu não podia recusar. Era a senhora. Uma noite ela foi gentil, na seguinte me bateu por olhar para ela. Eu nunca sabia qual Clarissa encontraria. Seu testemunho foi devastador. Francisco também revelou segredo próprio publicamente, sua infertilidade. Nunca poderia ser pai da criança dela. Clarissa sabia quando confessou. A admissão foi corajosa. Homens da época viam infertilidade como vergonha. Mas Francisco escolheu verdade sobre orgulho. O tribunal diocesano, responsável por questões matrimoniais, ficou sem precedentes claros. Adultério com escravo, abuso documentado, falsidade sobre paternidade, caso era único. Mas peso das evidências era inegável. Após 3 meses de deliberações, concederam anulação do casamento. Clarissa foi exilada para convento distante, arranjo que Eugênio negociou para evitar prisão. Lá daria à luz sob supervisão de freiras. A criança seria entregue para adoção. É mais misericórdia do que merece, disse Mendes. Francisco concordou, mas não sentia vitória. Apenas alívio e tristeza. A fazenda São Francisco retornou formalmente a Francisco, com Eugênio renunciando a qualquer direito futuro. É sua agora, de verdade, escreveu o velho. Use-a para fazer o bem que sempre quis. E me perdoe por colocar aquela víbora em seu caminho. Com Clarissa exilada, Francisco enfrentou tarefa monumental de reconstruir confiança. Os escravos viveram meses sob terror,
desenvolvendo mecanismos de sobrevivência que não desapareceriam da noite para dia. Medo deixa cicatrizes invisíveis profundas. Primeira ação foi reunir todos os trabalhadores na praça central da fazenda. 150 rostos o encaravam com mistura de esperança cautelosa e medo residual. Sei que foram meses terríveis, começou Francisco. Sei que muitos sofreram em silêncio, protegendo famílias e uns aos outros. Esse tempo acabou. Explicou que Clarissa nunca mais retornaria, que mudanças seriam implementadas para garantir que nenhum abuso semelhante aconteceria novamente. Quero pedir desculpas. Falhei em protegê-los. Deveria ter visto, agido mais rápido. Essa culpa carrego. O silêncio foi quebrado por Ana, a cozinheira. Senhor tentou. Ela era astuta. Sabia como esconder. Outros murmuraram concordância. Gradualmente, histórias emergiram. Não apenas de abusos, mas de como se protegeram mutuamente, criaram rede de apoio invisível, mantiveram a humanidade em face de desumanização. Francisco implementou mudanças concretas. Estabeleceu conselho de trabalhadores que poderia reportar problemas diretamente a ele. Contratou supervisor externo, homem de reputação impecável, para monitorar condições. Construiu escola pequena onde crianças escravas poderiam aprender a ler, projeto que sempre sonhara implementar. Maria, a mulher que Clarissa queimara, foi primeira a se aproximar de Francisco após reunião. Senhor, obrigada por acreditar em nós. Suas mãos ainda mostravam cicatrizes. Francisco arranjou tratamento médico adequado para todos os feridos, pagando de próprio bolso. Mateus, agora homem livre, escolheu ficar na fazenda como trabalhador assalariado. Não tenho para onde ir, explicou. E aqui há pessoas que conheço, que me ajudaram quando precisei. Francisco lhe ofereceu casa própria e salário justo. Mateus tornou-se ponte entre Francisco e outros escravos, alguém em quem ambos os lados confiavam. A história de Clarissa circulou além da fazenda. Alguns a usaram como exemplo de perigos de dar liberdades demais a escravos. Outros, mais progressistas, a viram como demonstração de corrupção moral da própria instituição escravocrata. Sistema que permite tal poder absoluto sobre outros sempre gerará monstros, escreveu o jornalista abolicionista. Francisco recebeu visita de Eugênio 6 meses após a anulação. O velho estava visivelmente mais frágil, doença consumindo-o. Vim me despedir, disse simplesmente. E ver o que você fez com fazenda. Caminharam juntos pelos campos, Eugênio observando mudanças, escravos que sorriam enquanto trabalhavam, crianças que brincavam, escola funcionando. Você conseguiu, disse Eugênio, voz emocionada. O que sempre quis fazer. Transformou este lugar. Francisco balançou cabeça. Ainda é imperfeito. Ainda há escravidão. Mas é melhor. Eugênio colocou mão no ombro dele. Melhor é tudo que podemos esperar, meu filho. Perfeição não existe neste mundo. Eugênio morreu 3 semanas depois. Deixou fortuna inteira para Francisco, com única condição: usar fundos para avançar causa de tratamento humano e eventual liberdade dos escravizados. Francisco honrou o pedido, estabelecendo fundo que pagaria alforrias graduais e ajudaria ex-escravos a se estabelecerem. 1 ano após exílio de Clarissa, a fazenda era transformada. Produtividade aumentara porque trabalhadores motivados produziam mais. Acidentes de trabalho diminuíram drasticamente. Famílias permaneciam juntas. Não era liberdade. Francisco lutava com contradição de ser senhor bom em sistema mau, mas era melhor que qualquer alternativa disponível na época. Ana preparou jantar especial no aniversário da anulação. Não era celebração de casamento que acabou, mas de libertação de período sombrio. Tomás ergueu copo improvisado. Ao coronel Francisco, que nunca esqueceu que todos somos humanos. Foi momento simples, mas significava tudo. 5 anos se passaram desde o exílio de Clarissa. A Fazenda São Francisco tornará-se referência regional, não pela riqueza, mas pelo modelo de trabalho. Visitantes vinham observar, alguns curiosos, outros céticos,
poucos genuinamente interessados em replicar métodos. Francisco concedeu 43 alforrias nesse período, usando o fundo de Eugênio. Alguns ex-escravos partiram para construir vidas em cidades. Outros ficaram como trabalhadores assalariados, preferindo segurança conhecida à incerteza da liberdade total. Liberdade sem recursos é só outro tipo de prisão, comentou Mateus sabiamente. A escola expandiu. Já não apenas crianças, mas adultos frequentavam aulas noturnas. Aprender a ler abria mundos novos. José, escravo de 50 anos, chorou ao conseguir ler primeira frase completa. Toda a vida achei que não era capaz, disse. Mas era só que nunca tive chance. A história de Clarissa teve final inesperado. Ela morrera no convento, 2 anos após dar à luz. Complicações do parto que nunca se curaram adequadamente, segundo relataram freiras. A criança, um menino, fora adotado por família de comerciantes em província distante. Nunca saberia sua origem turbulenta. Francisco sentiu nada, nem alegria pela morte dela, nem tristeza. Clarissa tornará-se figura distante, quase irreal. Às vezes questionava se casamento realmente acontecerá, se aqueles meses sombrios foram reais. Mas cicatrizes nos escravos lembravam que sim, fora terrível realidade. Movimento abolicionista ganhava força no país. Francisco tornou-se discreto apoiador, contribuindo financeiramente e oferecendo fazenda como exemplo de transição possível. Não sou herói, dizia a ativistas. Sou apenas homem tentando fazer menos mal em sistema inerentemente mau. Um advogado abolicionista, Doutora Silva, visitou a fazenda estudando modelos de transição. O que você criou aqui, observou após semana de observação, é ponte entre escravidão e liberdade total. Não é perfeita, mas prova que mudança é possível sem colapso econômico. Francisco trabalhava em plano de longo prazo. Em 20 anos, queria transformar fazenda completamente em sistema de trabalho livre. Libertar escravos gradualmente, ensinaria ofícios, ajudaria a se estabelecerem. Era ambicioso, mas possível. Cada ano, 10 alforrias, prometeu. Em 2 décadas, todos livres. A comunidade na fazenda desenvolveu cultura própria. Mistura de trabalhadores livres e escravos em processo de libertação criou dinâmica única. Celebravam juntos, choravam juntos, enfrentavam desafios juntos. Não era igualdade perfeita, hierarquias persistiam, mas era fraternidade genuína. Maria, cujas mãos ainda levavam cicatrizes, tornou-se líder não oficial entre trabalhadores. Sua coragem em enfrentar Clarissa, mesmo quando doloroso, inspirava outros. Se sobrevivi àquela bruxa, dizia, posso sobreviver qualquer coisa. Francisco a libertou oficialmente e lhe ofereceu posição de supervisora. Ela aceitou com dignidade. Tomás envelhecera, cabelos brancos e passos mais lentos. Mas continuava ao lado de Francisco, agora mais amigo que funcionário. Fizemos algo importante aqui, disse certa tarde, observando crianças brincando perto da escola. Não mudamos o mundo, mas mudamos este pedaço dele. Francisco refletia sobre jornada. Começara buscando expandir influência e provar que bondade era compatível com prosperidade. Encontrou traição, crueldade, desilusão. Mas também encontrou resiliência, coragem, humanidade persistindo em condições impossíveis. Clarissa me ensinou, disse a Mateus, que maldade não precisa de sistema para existir. Mas também aprendi que bondade pode resistir mesmo quando o sistema encoraja a maldade. A fazenda não era utopia. Ainda havia momentos de tensão, conflitos, injustiças menores. Mas era lugar onde cada pessoa tinha nome, voz, importância. Onde criança nascida na escravidão podia aprender a ler. Onde mulher queimada por senhora cruel podia se tornar supervisora. Onde escravo abusado podia se tornar homem livre e respeitado. O que vai acontecer quando você morrer? Perguntou doutora Silva em última noite de visita. Quem continuará esse trabalho? Francisco apontou para as pessoas ao redor. Maria, Mateus, Tomás, dezenas de outros. Eles continuarão.
Porque não é mais apenas minha visão. É nossa. 15 anos depois da anulação, Francisco estava sentado em seu escritório, agora com cabelos grisalhos e linhas profundas no rosto. A fazenda transformará-se além de suas expectativas iniciais. 110 das 150 pessoas originalmente escravizadas haviam sido libertadas. As 40 restantes estavam em processo de transição programada. A Lei Áurea ainda estava anos distante, mas na Fazenda São Francisco, a abolição já era quase realidade. Francisco desenvolvera sistema onde escravos trabalhavam por salários que eram depositados, e quando acumulavam valor suficiente para se sustentarem, recebiam alforria. Não era caridade, era merecimento. Ana, agora livre há 10 anos, administrava restaurante pequeno em cidade vizinha. Retornava frequentemente para visitar, trazendo doces para crianças da escola. Tudo começou aqui, dizia. Aprendi a ler, poupar dinheiro, sonhar. Sou prova de que futuro diferente é possível. Mateus casara-se com mulher livre e tinha 3 filhos. Trabalhava como carpinteiro independente, mas mantinha laços estreitos com fazenda. Aqui me tornei homem, explicava aos filhos. Não apenas livre, mas homem com dignidade. Sua história, da escravidão ao abuso por Clarissa à liberdade e família, era lembrete de resiliência humana. Francisco nunca se casou novamente. Uma vez foi suficiente, brincava, mas havia verdade por trás do humor. A traição de Clarissa deixará cicatrizes, não de ódio mas de cautela. Dedicou vida à fazenda, aos trabalhadores, ao projeto de transição gradual para a liberdade completa. O modelo de São Francisco inspirou outras fazendas progressistas. Não muitas, maioria dos fazendeiros resistia a mudanças, mas algumas. Rede lenta de propriedades humanizadas emergiu, provando que a alternativa ao sistema cruel era viável. Vocês são faróis, disse líder abolicionista em visita, mostrando caminho para futuro inevitável. A escola agora tinha professor dedicado, homem livre que ensinava não apenas leitura mas matemática, história, ciências. Ex-alunos tornaram-se comerciantes, artesãos, até professor em outra cidade. Educação revelou-se a arma mais poderosa contra ciclos de opressão. Maria supervisionava operações diárias com competência que rivalizava qualquer administrador da região. Propôs inovações, melhorou eficiência, manteve equilíbrio entre produtividade e humanidade. Você deveria receber mais, Francisco lhe disse certa vez. Maria sorriu. Recebo o suficiente. E recebo respeito. Isso não tem preço. Tomás faleceu aos 78 anos, cercado por pessoas que amava. Funeral foi evento comunitário onde escravos e livres, trabalhadores e patrão choraram juntos. Francisco deu elogio. Tomás ensinou-me que bondade não é fraqueza. Que justiça não é incompatível com prosperidade. Que cada pessoa merece ser vista. As notícias chegaram da Europa e do norte do Brasil. Escravidão estava em seus dias finais. Pressões internas e externas convergiam. Francisco sabia que viveria para ver a abolição nacional. E quando acontecesse, São Francisco estaria preparada porque transição já estava completa. Em noite quieta, Francisco revisitou o diário que mantinha desde casamento desastroso. Páginas antigas registravam dor, traição, luta. Páginas recentes registravam vitórias pequenas, cada alforria, cada criança alfabetizada, cada família mantida junta. Clarissa queria fazenda para exercer poder, escreveu. Eu a usei para dar poder a outros. Ele pensava ocasionalmente na criança de Clarissa, agora adolescente em algum lugar, sem conhecimento de origem torturada. Esperava que o menino tivesse vida melhor que a mãe, que não herdasse crueldade dela. Cada geração era chance de mudança, de redenção. O legado de Francisco não estava em riqueza acumulada, fazenda era próspera mas não excepcionalmente rica. Estava em vidas transformadas, em sistema que respeitava a humanidade, em prova tangível de que alternativa à crueldade existia. Não mudei o mundo, disse a jovem jornalista que o entrevistava. Mas mudei este pedaço dele. E se cada pessoa mudasse seu pedaço? A entrevista foi publicada em jornal abolicionista,
circulando por província. Gerou debate. Críticos diziam que Francisco era perigosamente idealista, que método dele não escalava. Apoiadores argumentavam que era exatamente o modelo necessário para a transição sem violência extrema. Francisco não se importava com debate. Aos 57 anos, sabia que tempo dele era limitado. Mas estruturas que construíra, escola, conselho de trabalhadores, fundo de alforrias, sistema de transição, sobreviveriam. Institucionalizar bondade era o único modo de garantir que persistisse além de um indivíduo bondoso. Em último parágrafo do diário, Francisco escreveu: Clarissa era monstro, mas sistema que permitiu monstruosidade dela era verdadeiro vilão. Ela me ensinou que pessoas individuais podem ser cruéis, mas instituições decidem se crueldade próspera ou perece. Passei vida construindo instituição onde crueldade não tem espaço. É trabalho inacabado, sempre será. Mas é trabalho que vale cada momento, cada desafio, cada decepção. Porque no fim, trata-se de uma verdade simples: toda pessoa merece dignidade. Todo sistema deve servir a humanidade, não destruí-la. Este foi meu propósito. Esta é minha herança.